Não é apenas eu e você, não é apenas o ser humano que tem dificuldade de entender a mente de Deus, os pensamentos, a sabedoria de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos e nós vemos dois momentos, um onde Pedro dá uma bola dentro e outro onde dá uma bola fora. Nos dois, Jesus reconhece que Pedro não falou de si, mas debaixo de uma inspiração do mundo espiritual. Na primeira, Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo, essa bola dentro foi o sussurro do Espírito Santo, a inspiração de Deus em você. Mas no segundo momento que Pedro dá uma bola fora, Jesus trata novamente não apenas como se fosse Pedro sozinho falando de si mesmo. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Ele diz, porque não cogitas, a palavra cogita significa não pensas, nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Então aqui nós precisamos entender algo importante. Se definitivamente a forma de pensar de Deus está acima da forma de pensar e de raciocinar do ser humano, a ponto a gente não conseguir acompanhar Deus. Em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz, o homem natural, psíquico, entrega ao seu psique a sua razão, não entende as coisas do Espírito porque para ele são loucura. Então nós não conseguimos acompanhar a mente de Deus, é um fato. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que Satanás, ele também tem uma forma de pensar parecida com a do homem. Ainda que a sua mente seja mais elevada do que a nossa. A Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. E Satanás é nada mais, nada menos do que um anjo caído. A nossa posição é inferior a deles. A mentalidade, a inteligência, a sagacidade de Satanás, né? Como um anjo está além do nível que a minha e a sua mente consegue alcançar. A Bíblia diz que por ocasião da queda a sua sabedoria se corrompeu. Não diz que ele perdeu ela, diz que ela se corrompeu para o mal. Mas a Bíblia continua destacando a sua astúcia, a sua sagacidade. Agora, apesar de uma mente superior, ele tem uma maneira de processar igual a nossa. É a mesma coisa você colocar dois computadores, um do lado do outro, né? Você pega uma máquina dessas bem antiquada e bota do lado um servidor de última geração. Ninguém vai questionar que aquele processador tem um poder de fogo muito maior do que o computador antigo. Mas se você coloca nos dois o mesmo sistema operacional, ele pode ter uma velocidade diferente ali na hora de processar, mas os dois vão processar exatamente da mesma forma. E nós podemos dizer que a forma de Satanás de pensar é parecida com a do homem. E justamente por conta disso, ele não consegue entender a forma de Deus agir. E eu quero te mostrar nas Escrituras que Deus decidiu usar isso intencionalmente. Abre aí sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 8 até o 10. Efésios 3, de 8 até o 10. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo o seguinte. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou ler o 11 também. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia está falando de um eterno propósito, ou do que normalmente na teologia chamamos o propósito eterno de Deus. Deus se move dentro de um planejamento. Ele não é pego de surpresa, ele não improvisa, ele é o Deus presciente, ele é o Deus onisciente. Eu lembro de um dia que meu filho perguntou, pai, o senhor pode me dar um texto bíblico que mostre que Deus sabia que o homem ia pecar, além do fato de que a gente já sabe que ele é onisciente? Falei, bom, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O homem só pecou, o homem só foi criado depois do mundo ter sido criado. O homem só pecou depois de ter sido criado, mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido um sacrifício. Deus sabia exatamente tudo que iria acontecer, ele tinha um plano, ele jamais foi pego de surpresa. Agora, Deus nesse seu propósito, nesse plano eterno, diz o versículo 8, Paulo diz, foi dada a ele a graça de pregar o evangelho, ele diz, das insondáveis riquezas. Ele diz, há tanta riqueza por trás disso que a nossa mente não consegue penetrar, não consegue entender, não consegue dissecar. Ele diz no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério
Essa palavra traduzida mistério é sinônimo de segredo. Deus tinha um segredo. E ele diz o seguinte, que esse segredo ou esse mistério, desde os séculos, estava oculto, estava escondido em Deus. O Deus que planejou todas as coisas guardou um segredo consigo, um mistério. E ele diz, eu vou deixar isso oculto, escondido, só vou manifestar na hora certa. E é no versículo 10 que ele diz, para que agora, pela igreja, nesse tempo, aquilo que antes ficou guardado e escondido, possa ser manifestado. Ele diz, para que agora, a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão fala que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Irmão, deixa eu te dizer algo, você não pode botar Deus dentro de uma caixinha. Deus é muito maior do que isso. A sua sabedoria é infinita. Ela é chamada na Bíblia de multiforme. E a Bíblia diz que esse Deus de multiforme sabedoria pela igreja decidiu tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. É a maneira como a Bíblia se refere ao reino das trevas, ao exército do mal e de Satanás. E a Bíblia diz que pela igreja Deus decidiu jogar na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria. Como nós entendemos isso? Os capítulos 1 e 2 de Efésios são talvez dos capítulos mais profundos da Bíblia. Paulo está falando justamente dessa surpresa. Fica feio aplicar isso para Deus, fica um tanto até vulgar, mas só para você entender melhor, Deus tinha uma carta na manga. Ele tinha uma surpresa que foi guardada para um momento específico. Quando você lê o Velho Testamento, o tempo todo há promessas a respeito do reino de Deus. No livro de Daniel, isso ganha talvez a configuração mais clara. Nabucodonosor, e depois você pode checar isso lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão. Ele vê uma estátua composta de 4 metais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro. E Daniel, ele não só diz ao rei Nabucodonosor o que foi que ele sonhou, mas ele dá o significado da visão e diz, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Ele está dizendo que cada mudança de metal seria uma mudança de reino. Quem foi Babilônia? Babilônia foi, e não precisamos olhar só para a Bíblia, a história é clara sobre isso, foi o primeiro império de proporção mundial. Nunca antes de Babilônia alguém dominou a terra. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo ao rei Nabucodonosor, Babilônia não vai permanecer no governo. Vocês serão substituídos por um segundo império. E o livro de Daniel já mostra que foram os medo-persas que assumiram o controle depois da Babilônia. Mas Deus estava dizendo, haverá ainda um terceiro império. E na sequência vem a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo, ainda haverá uma quarta mudança de metal, ou seja, um quarto império, que nós sabemos foi o Império Romano. A Bíblia diz que uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua onde? Nos pés. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos fala de algo divino, que não tem nada de humano. Na verdade, a pedra é algo recorrentemente usado para falar de Jesus como Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E essa pedra vem e atinge a estátua nos pés. O que é que Deus estava falando profeticamente, simbolicamente? O Messias virá nos dias do quarto império mundial. E quando ele vier, a Bíblia diz que essa pedra atingiu a estátua nos pés e esmiuçou a estátua toda. Deus estava dizendo, quando ele vier, ele vai colocar fim ao reino dos homens. E a Bíblia diz que essa pedra foi crescendo e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Deus estava dizendo, eu vou deixar essa brincadeira do homem governar a terra, durar 4 impérios, depois eu boto isso no chão e eu vou estabelecer o meu próprio reino. Agora, vamos pensar, e aí faz mais sentido a mensagem de Jesus. Jesus aparece nos dias do quarto império, o Império Romano. E ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que é que o povo estava esperando, irmão? A maioria das pessoas não estava esperando um reino espiritual. Eles estavam pensando, Deus vai derrubar o governo dos homens, ele vai governar a terra, mas eles estão pensando numa sequência de governo. Deus governará fisicamente a terra. Quando os discípulos decidiram caminhar com Jesus, crendo que ele era o Messias, eles não entendiam nada de um reino espiritual. O que eles estavam esperando é um reino físico. É por isso que a Bíblia diz que Tiago e João vão junto com a mãe deles fazer um pedido especial para Jesus. Ela diz, Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que a gente se sente um à sua direita, outro à sua esquerda. O que os dois bonitão estavam querendo? Um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento.
Está dizendo, quando o Senhor for governar a terra, nós queremos ser os caras de maior influência do seu lado. A Bíblia diz que os 10 se aborreceram com ele, com os dois. Por que se aborreceram com eles? Porque todos os 10 também queriam sentar à direita e à esquerda. Todo mundo estava de olho numa boca boa ali, de dominar a terra e o mundo junto com o Messias. Eles deram muito trabalho para Jesus no sentido de entender o reino espiritual. O Senhor Jesus em Lucas 17, 20 e 21 tem que explicar e diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, ele diz porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando fazê-los entender que antes de estabelecer um reino físico, ele veio estabelecer um reino espiritual. Mas ninguém conseguia entender isso. A maior parte das pessoas lendo o Velho Testamento não enxergava a igreja dos gentios. Tudo que eles conseguiam enxergar era Deus cumprindo o seu propósito através da linhagem natural de Abraão. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então, a maioria das pessoas não enxergavam isso. Agora, não apenas esse segredo foi mantido, oculto e escondido dos homens, mas eu quero te dizer, o diabo também não conseguia entender nada disso. Quando Paulo está dizendo para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, ele está dizendo agora é que vai cair a ficha deles, do que é que Deus estava arquitetando, do que é que Deus estava planejando ou executando sem que eles entendessem. Então, é importante que eu e você possamos entender alguns detalhes. Enquanto Satanás se concentra em tentar impedir a expressão do reino físico, todo reino tem pelo menos 2 fundamentos assim inegociáveis. Todo reino precisa de um rei. O rei do reino era o Messias prometido, que antes de ser revelado, foi revelado primeiro o povo do reino. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Em ti serão benditas as nações da terra. Deus está dizendo o que eu quero fazer às famílias da terra. O que eu quero fazer na terra toda vai começar através de você e vai transbordar para todo mundo. Então Deus está dizendo, vocês serão o povo, o agente de execução do cumprimento do meu plano e do meu propósito. E aí você vê Satanás travando uma verdadeira batalha contra essa nação. Nos dias em que Jesus se manifesta, eles já estão debaixo do 4º Império Mundial. Estão sufocados em termos de nação, como identidade. Agora, eles vêm enfrentando ao longo da história todo tipo de oposição. O livro de Esther nos mostra como, durante os dias do Império Medo-Persa, um plano foi arquitetado para tentar exterminar a nação ou a linhagem de Abraão, de Israel, num só dia. E durante muito tempo houve oposição. O que o próprio Satanás não conseguia entender é o que João depois vai nos explicar. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Irmão, Deus guardou um segredo muito bem escondido. Enquanto os judeus estão lá se orgulhando de ser filhos de Abraão, Jesus, num momento específico, diz, dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não têm noção, vocês não têm ideia de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa dele, da linhagem de Abraão. E aí depois, voltando lá para o livro de Gênesis, você percebe que Deus falou 2 coisas distintas. Ele diz para Abraão, a tua linhagem será como a areia do mar. Deus está dizendo, vou te dar uma linhagem terrena. Mas Deus também disse, a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus está dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial. Escrevendo aos Romanos e principalmente aos Gálatas, Paulo explica que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29, ele diz que judeu não é aquele que é exteriormente. Circuncisão não é aquela que é na carne, mas sim no coração. Então isso não podia ser entendido. Enquanto os próprios judeus acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido pela linhagem natural de Abraão, o reino das trevas pensava a mesma coisa. E Deus, na verdade, traz uma surpresa enorme disso. Por exemplo, como se esperava que Jesus iria estabelecer um reino físico, qual foi a ação do diabo para tentar impedir o estabelecimento do reino? Vamos levar Jesus para a cruz. Vamos matar o Messias. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Eu acho que ele está naquela filosofia, se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Não terceirize. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas para garantir a traição, a morte de Jesus. O que o diabo não entendia é que antes de estabelecer um reino físico, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Enquanto o diabo tentava se opor ao plano de Deus, ele facilitou a ida de Jesus para a cruz. Deixa eu te dizer algo, querido, graças a Deus e ao diabo, eu e você fomos salvos.
Porque enquanto ele tenta se opor ao plano de Deus, a um plano que ele não entende, mesmo enquanto ele está se debatendo para lutar contra, ele muitas vezes acaba trabalhando a favor. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero explorar. O primeiro é que o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Mas o segundo é que vai além da compreensão do diabo e Deus se aproveita disso. Eu lembro de uma frase que eu ouvi na minha adolescência da irmã Valnice Milhomes. Ela diz, quando a gente quer pegar ratos, a gente usa uma ratoeira. Ela diz, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Assim como a gente usa a ratoeira, Deus tem as suas sataneiras. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus, porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde, às vezes, as pessoas estão dando moral demais para o diabo. Estão dando moral demais para o cão. Eu acredito que é hora da igreja voltar a falar da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, do controle de Deus. E eu quero te dizer, querido, que o diabo não é tudo o que parece que é. Uma boa ilustração é dizer que ele é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Aliás, Lutero, ele fez a seguinte declaração, o diabo é o diabo de Deus. Ele com isso não está tentando de forma alguma dizer que os dois formaram uma parceria, mas que o diabo não é páreo para se opor aos planos de Deus. Que mesmo tentando lutar contra Deus, ele está debaixo de controle, ele não está fora de controle, ele está confinado a determinados limites. E deixa eu te dizer algo, querido, quando chegar a hora de tirar o diabo de circulação, o livro de Apocalipse diz lá no capítulo 20, o apóstolo João diz, então vi descer do céu um anjo. Ele não fala de Miguel com todas as suas hostes e com todos os seus exércitos. Ele diz um anjo. Na hora certa, um anjo será suficiente para tirar o diabo de circulação. Eu quero te dizer, querido, o diabo pode ter lá o seu poder, mas aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. Nenhum de nós tem que deitar no chão e fingir de morto quando ele estiver passando por perto. Nenhum de nós tem que temer a sua força ou o seu poder. Eu vejo uns crentes que estão dando força e poder demais ao diabo. O que nós precisamos entender é que Deus, na sua soberania, decidiu explorar essa ignorância do diabo em relação a entender o seu plano e ao seu propósito. Então Paulo está dizendo que quando a igreja, e aqui ele está falando da igreja dos gentios, foi levantada, Deus jogou na cara do diabo sua multiforme sabedoria. A gente tem um ditado para indicar esperteza, conhecido aí no Brasil todo. Né? A nova geração já não usa tanto. Da minha para trás usava mais. A gente costumava dizer para indicar esperteza, enquanto você está indo, eu já estou voltando. A gente poderia dizer que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Ele não é páreo para Deus. Agora, algo que eu e você precisamos entender, não é que apenas na tentativa de impedir a vinda do Messias, ele contribui para o plano de salvação. Não é apenas que o diabo tentando se opor a Israel não percebeu Deus levantando a igreja dos gentios. Mas depois que ele percebe que o povo que estabeleceu o reino era não necessariamente o Israel segundo a carne, mas o que o Novo Testamento chama do Israel de Deus, está falando dessa linhagem espiritual, aí ele vira o canhão de perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Pode ter certeza que isso era oposição do inferno ao estabelecimento do reino de Deus, à proclamação do evangelho. Mas sabe o que é curioso? É que quando isso aconteceu, mais uma vez, o diabo acabou trabalhando para Deus. Mais uma vez, ele acabou caindo numa sataneira. Em Atos 1:8, Jesus diz para os seus apóstolos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, e diz tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, um avivamento varre Jerusalém, começa a transbordar para a Judeia, mas nunca transbordou além disso. Mesmo a turma da Judeia era aqueles que corriam para Jerusalém, que eram os mais abençoados. Eles não cumpriram a ordem de Jesus de levar aquilo além dos seus tempos. Mas Atos capítulo 8, versículo 1, diz que veio essa grande perseguição. E a Bíblia diz que quando a perseguição veio, todos, diz a Bíblia, exceto os apóstolos, todos foram dispersos por causa da perseguição. Na real, todo mundo fugiu, foi para salvar o couro, foi para salvar a pele. Mas a Bíblia diz que agora, enquanto a crentaiada está fugindo da perseguição, eles não saíram com outra intenção. A Bíblia diz, por onde eles vão passando, eles começam a anunciar o Evangelho. E agora o Evangelho começa a se espalhar para Samaria e além, né, de Samaria, em lugares onde eles não tinham entrado. Resumindo, o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja.
Quando ele tentou abafar e reprimir a igreja, ele conseguiu com essa espalhar o evangelho. O que é que eu e você podemos e precisamos enxergar nisso? Há um Deus no controle de todas as coisas. Há um inimigo que não é páreo para fazer frente de oposição real ao plano e ao propósito de Deus. E nós precisamos confiar num Deus que está no controle. Porque talvez é só com essa perspectiva que você vai entender uma outra verdade bíblica. Eu gosto de chamá-la de permissões divinas para ações satânicas. Do que se trata? Quando você lê o livro de Jó, irmão, e pensa num livro que eu não gostava de ler na Bíblia. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar um livro da Bíblia, era o livro de Tiago. Porque ele vem trazendo como reformador a mensagem de que a salvação é pela fé e não pelas obras. E quando ele esbarrava lá no livro de Tiago, Tiago diz, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. Ele não gostava nada daquilo. Eu já tive vontade de tirar um livro da Bíblia. Não era o de Tiago, era o livro de Jó. Porque, irmão, pensa numa coisa que me deixava desconfortável. Era Deus ter permitido o diabo fazer algo contra Jó. Lá dentro de mim eu pensava, não, Deus, você não pode fazer isso. O Senhor é Deus. O Senhor ganha para proteger a gente. O seu trabalho é esse. O Senhor não pode fazer isso. Irmão, eu tentei me associar a todo tipo de explicação que encontrei que culpasse o Jó, para tentar salvar Deus no final das contas. Porque eu dizia, se Jó for o culpado, nós inocentamos Deus na história. Então, eu comecei a argumentar junto com outros, aumentar algumas coisas, dizendo, não, o problema de Jó foi o medo. Em Jó 3,25 ele diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E deixa eu te dizer, irmão, o medo não é coisa boa, não. Eu gosto de dizer que o medo é uma fé ao contrário, ao avesso. É a convicção de algo ruim que vai te acontecer. A gente não deveria dar lugar ao medo na nossa vida. Eu ficava, não, Jó tinha medo do seu filho pecar. Depois do banquete, ele nem sabia se pecou, já ia fazer sacrifício. Jó abriu a porta do medo. Foi assim que o diabo entrou. Mas um dia uma pessoa muito querida chegou para mim e falou, pastor, me ajude a entender. Com a sua sabedoria. Ela foi de um jeito que pareceu quem era o entendido da coisa, era eu. Ela falou, eu ouvi essa explicação sua que você deu a respeito de Jó, de como ele deu lugar pelo medo. Ela disse, só o que eu não entendo, e eu queria que você me explicasse, é porque lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, Deus joga na cara do cão e diz literalmente o seguinte, viste meu servo Jó? Não há homem justo e irrepreensível como ele na terra. Eu queria entender como é que Deus chama o cara de irrepreensível e o Senhor encheu ele de culpa a respeito de tudo que aconteceu. Quando ela falou isso, eu já engoli seco. Porque, irmão, Deus chamar de irrepreensível tem que ter mais peso do que a gente achar que alguém é irrepreensível. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jó não fez nada para merecer isso. Jó não é o culpado das coisas que vão acontecer. Aliás, na hora ela falou, pelo contrário, o diabo ainda responde assim, também você abençoou as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. A palavra sebe significa um muro. Sabe o que o diabo está dizendo para Deus? Você, além de ter abençoado Jó, ainda protegeu ele. O diabo diz, me deixa tocar nele. Ele disse, se o Jó já tivesse dado a permissão, a brecha, como a gente diz na gíria de crente, o diabo tinha que pedir para Deus. Ele diz, imagina hoje que um crente está uma brecha do tamanho do mundo inteiro, mas o diabo não entra. Não, vamos ver se Deus deixa eu entrar pela brecha. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, irmão, é que se der lugar ele entra e ele não precisa da permissão de Deus. O diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, ou na ausência da nossa, uma permissão soberana de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que o diabo vai pedir permissão para Deus, por Deus que chamou Jó de irrepreensível. Em outras palavras, a culpa não é de Jó. A responsabilidade não é de Jó. Quem deu a autorização não foi Jó. E era isso que me deixava agoniado, desesperado, lendo o livro de Jó. No entanto, quer você goste da ideia, quer não, quer a gente entenda, quer não, o que nós temos é uma permissão divina para uma ação satânica. E se fosse só aqui, irmão, a gente brigava e discutia um pouco mais. Mas é algo que você vai encontrando ao longo da Bíblia. Lucas 22, versos 31 e 32. Jesus tem uma conversa com Pedro, no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão. Aliás, por 7 vezes na Bíblia, Deus chama o nome de alguém 2 vezes seguidas. E todas as 7 vezes tem uma crise. Eu acho que se Pedro já entendesse desse mistério bíblico, já tinha gelado a espinha dele só de ouvir Simão, Simão. Jesus disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, como se peneira o trigo. O irmão vai dizer que não é sinistra essa conversa?
Você está andando do lado de Jesus, diz, ó, o negócio é o seguinte, o cão pediu uma permissão aí para a peneira comer solta para o lado de vocês. Ele quer passar a peneira e ver o que é que sobra. Imagino Pedro olhando para Jesus, meio assustado, desconfortável com esse tipo de assunto, dizendo, mas Jesus, o senhor não ia permitir uma coisa dessa, ia? Na minha cabeça, a Bíblia não diz o que aconteceu, imagino Jesus olhando para o lado, mantendo silêncio, ou talvez até dando uma assobiada, imagino Pedro ficando agoniado de Jesus. O senhor não ia deixar uma coisa dessa, nem de brincadeira, né? Mas a verdade é que Jesus responde o que para ele? Jesus diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que ele está dizendo? Permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta para o lado dos céus. Mas isso não significa abandono. Jesus diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele diz, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu permitir que a peneira do diabo venha contra vocês não significa que eu estou abandonando. Pelo contrário, eu estou intercedendo em seu favor, para que a sua fé não desfaleça. Eu não abandonei você, Pedro. E deixa eu te dizer uma coisa, você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor do que entrou. E é uma perspectiva que eu e você precisamos ter, querido, de como Deus pode gerenciar circunstâncias difíceis que eu e você enfrentamos. A Bíblia fala dos amigos de Daniel que passaram literalmente por uma prova de fogo. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, não havia cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo sequer. Mas a Bíblia fala de uma única coisa que o fogo teve o poder para queimar: as amarras que os prendiam. O rei Nabucodonosor olha e diz, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Aquela turma ganha para concordar com o rei, diz, é verdade, rei. Ele diz, eu porém vejo 4 homens soltos, passeando na fornalha. E algo que eu entendo nesse texto, que eu vejo Jesus falando para Pedro, querido, é que não importa aquilo que você esteja passando, isso não significa abandono. O 4º homem se manifestou naquela fornalha e eu creio que Deus está declarando, nunca te deixarei, jamais te desampararei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não significa abandono. Jesus está dizendo, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro. Mas você vai sair dessa melhor do que entrou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu decidi aproveitar um ataque de Satanás contra vocês para torná-los mais fortes, para torná-los melhores, para torná-los capacitados, para além de ter uma fé firme, vocês poderem abençoarem outros de uma forma distinta. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu estou colocando diante de Satanás é uma sataneira. O que eu estou colocando diante dele é uma armadilha. O que ele acha que é simplesmente uma oportunidade de feri-los, eu vou usar para reverter disso bem em seu favor. E a gente precisa entender isso na Bíblia. Carta à igreja de Esmina, no Apocalipse. Apocalipse 2:10. Irmão, tenta imaginar o seguinte, João, o apóstolo amado, tem as visões gloriosas da ilha de Patmos. O próprio Jesus envia um anjo. E esse anjo diz para João, você vai escrever carta para 7 igrejas da Ásia. Vamos imaginar que fosse hoje. E o Senhor selecionasse aqui 7 igrejas do Paraná. É o próprio Jesus mandando um recado personalizado para essas igrejas. E vamos imaginar que de alguma forma que a nossa fosse uma das 7 igrejas. E aí chega uma carta escrita pela mão e o punho de um dos 12 apóstolos do Senhor, dizendo, Jesus tem uma mensagem para vocês. E montaria babando na primeira fila para ouvir atentamente cada palavra. Em Apocalipse 2:10 o Senhor diz assim, o diabo há de se levantar contra vós. Interessante que ele não diz, mas usa a autoridade do crente. Ele não diz, mas repreende meu nome, amarra o miserável do cão. Ele não diz, ora e jejua, e não estou dizendo que essas coisas não devam ser feitas. A única coisa que ele diz é, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Jesus está dizendo, o diabo está vindo. Eu estou avisando vocês que ele está vindo. Ele não está fora de controle, mas ele terá permissão de vir contra vocês. Jesus pede uma única coisa, sejam fiéis, segura a onda, aguenta o tranco. Eu não estou abandonando vocês, eu estou avisando vocês de antemão. Permissões divinas para ações satânicas. É lógico que nós não estamos falando da regra. Isso cai muito mais na exceção do que na regra. Mas nós não podemos negar que isso também vai ser encontrado na palavra de Deus. Mas por outro lado, o que eu e você precisamos entender. E esse é o meu terceiro e último ponto aqui. Em primeiro lugar, a gente diz que o agir de Deus vai além da compreensão. Em segundo lugar, nós falamos que o diabo, por ignorância e não por disposição, ele acaba trabalhando para Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero te lembrar que a Bíblia diz em Romanos 8:29, que todas as coisas, 8:28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz algumas coisas, não diz a maior parte delas. A Bíblia diz todas as coisas cooperam juntamente. Irmão, se tem alguém que pode ter a mania de conspiração, é o crente. Tudo conspira em seu favor. Aleluia. A Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele tem o poder de usar circunstâncias que nós não entendemos, que parecem contrárias. Ele tem o poder de usar até mesmo a oposição do inimigo para fazer com que a sua vontade, o seu plano se realize e se cumpra. Olha para a vida de José. José começa a receber sonhos da parte de Deus, palavras proféticas da parte de Deus. Eu vou te levantar, vou te colocar numa posição de governo, de autoridade, sua família vai se curvar diante de você. Irmão, o tiro parece sair pela culatra. Seus irmãos ficam aborrecidos, com inveja de tudo isso, acabam vendendo José como escravo, ele vai parar no Egito. Eles inventam uma história para Jacó, o pai de José, dizendo que seu filho morreu. A família está lá, né, vivendo um baita de um segredo, mas Jacó vivendo de luto, para muitos anos depois descobrir que não só o José nunca morreu. Agora eles vão ao Egito, numa época de crise, comprar comida. E eles descobrem que o camarada que está governando a maior potência do mundo da época é nada mais, nada menos que o seu irmão. Eles têm que se curvar diante dele exatamente da forma como Deus disse que aconteceria. Mas até que a palavra se cumprisse, a Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. José passou por uns bocados, irmão, que eu e você não queria estar na pele dele. Como escravo, a Bíblia diz que ele está prosperando, tem o favor do Senhor, mas a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, ele se recusa a quebrar o princípio, o plano, o propósito de Deus, acaba injustamente na cadeia. Na cadeia está lá José, se torna, quando era escravo, a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos demais escravos. Na cadeia ele se torna chefe dos presos, até que chega o dia em que ele, de fato, vê o cumprimento da palavra de Deus. Quando ele encontra seus irmãos que estão apavorados, porque agora sabe que ele tem o poder de retaliação contra eles. José dá uma explicação que eu quero que você leia comigo. Gênesis 45, de 5 a 8. Gênesis 45, de 5 a 8. Ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem que enviou? Deus. Verso 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim... Por 3 vezes seguida ele afirma, Deus me enviou para cá. E diz, e sim, Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que nós enxergamos aqui, querido? A soberania de Deus. Significa que Deus manipulou o coração dos irmãos de José, feito fantoche, para forçar que aquilo acontecesse? Não. Se você ir para Gênesis 50, no versículo 20... José, falando de novo com seus irmãos, ele mostra o outro lado da moeda. Em Gênesis 50, 20, ele diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ele está dizendo, o que vocês quiseram foi maldade mesmo. Vocês puxaram o meu tapete, o que vocês queriam era me derrubar. Ele diz, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José não está dizendo que Deus manipulou seus irmãos a fazerem aquilo com eles. Mas José está dizendo que Deus decidiu aproveitar a má intenção deles contra José, gerenciar isso e transformar em bênção. Porque deixa eu te dizer algo, querido, para Deus não existe refúgio. Toda e qualquer circunstância da minha e da sua vida é reciclável. Ele pode mudar, transformar, Ele pode usar tudo isso para não apenas nos colocar no trilho do cumprimento da sua vontade, mas ainda usar isso para extrair bênção para os outros. Porque Ele não apenas cumpriu a palavra que tinha na vida de José, mas Ele ainda usa isso para que José agora abençoe e sustente os seus irmãos. Aliás, esse é o único propósito de você ser abençoado e ser levantado para o lugar que Deus quer. Eu não acredito no gospel vingativo que muita gente está pregando e cantando hoje em dia. Que quem te viu passar na prova e não ajudou, agora vai ficar amargando. Se eu e você fomos chamados para pagar o mal com o bem, eu acredito que nós temos que ter uma mentalidade mais nobre. José olha e diz,
eu vou pagar o mal de vocês com bem, eu vou sustentar vocês, eu vou ser a bênção na vida de vocês, que vocês não foram inicialmente na minha, mas o que eu e você enxergamos aqui, querido? Há um Deus soberano que usa circunstâncias que nós não entendemos para extrair o bem. No final das contas, depois de tudo que Jó passou, ele se levanta e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Eu passei um mau bocado, mas o meu relacionamento com o Senhor ganhou outra configuração. E ele ainda termina dizendo: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado. Sabe o que ele está dizendo? Nada nunca fugiu ao seu controle, nada nunca saiu da tua mão ou do teu governo. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas.